Meus caros alunos, estamos a abrir hoje nossa aula a respeito do módulo estrutural mental. Tema de hoje, modelo estrutural mental. Nós vamos conversar um pouco a respeito de estudos do inconsciente, assuntos de hoje. Estudo do inconsciente, análise de processos mentais e compreensão da estrutura psíquica. Evidentemente, estaremos a falar das pulsões do id, das funções do ego e dos mandamentos do superego. Evidentemente, dentro do contexto da realidade do nosso entorno. Sejam bem-vindos e vamos à nossa aula de hoje. Modelo estrutural da mente. Bem concentrados, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Paz e bem. Bom dia! Hoje vamos falar do inconsciente. Alguns acreditam, outros não acreditam. Existe, de fato, e pela ciência. O inconsciente é a nossa mente, parte da nossa mente, onde nós encontramos pensamentos, desejos, emoções que nos são desconhecidas. Compreender o inconsciente é admitir que nós temos ações e emoções que precisam ser descobertas. George Forbes diz da responsabilidade do inconsciente. No inconsciente encontramos desejos recalcados. Você acredita? Nós queremos os desejos que nós temos? Tenhamos um bom dia. Paz e bem. Bem, diante da nossa motivação, então vamos à nossa reflexão do dia. É preciso compreender a responsabilidade do inconsciente. Nós queremos de fato o que desejamos? A compreensão da responsabilidade do inconsciente é um tema profundo e complexo, especialmente quando analisado sob a ótica da psicanálise e mais especificamente por meio do modelo estrutural da mente proposto por Freud. Este modelo divide a mente em três instâncias principais: o id, o ego e o superego, cada um desempenhando papéis distintos na formação dos nossos desejos, pensamentos e comportamentos. A partir desta perspectiva, vamos explorar a questão de se nós queremos de fato o que desejamos, investigando como o inconsciente influencia nossas ações e até que ponto somos responsáveis por elas. O inconsciente, segundo Freud, é a parte da mente que contém desejos, impulsos e memórias reprimidas, inacessíveis à consciência. Ele opera de acordo com os princípios do prazer, buscando a satisfação imediata dos desejos, sem considerar as consequências reais. As responsabilidades do inconsciente, portanto, podem ser vistas em como esses desejos reprimidos influenciam nossos comportamentos de maneiras que nem sempre estamos cientes ou controlamos. O modelo estrutural da mente sugere um constante conflito entre as demandas instintivas do id, restrições morais do superego e o mediador, ego, que tenta equilibrar as forças. O ego opera sob o princípio da realidade e tenta satisfazer as necessidades do id, de maneira socialmente aceitável, enquanto o superego impõe suas regras morais e ideais. Nesse contexto, a responsabilidade do inconsciente é complexa, pois os desejos que emergem do id são filtrados
e às vezes censurados pelo ego, pelo superego. A repressão é um mecanismo de defesa pelo qual o ego impede que desejos inaceitáveis do id cheguem à consciência. No entanto, esses desejos reprimidos podem se manifestar indiretamente, por meio de sonhos, lapsos de língua ou sintomas neuróticos. Essa manifestação do inconsciente questiona até que ponto somos responsáveis por ações influenciadas por desejos dos quais não estamos conscientes. A transferência, um conceito psicanalítico, envolve a projeção de desejos, expectativas e conflitos não resolvidos do passado em outras pessoas no presente. Isto sugere que muito do que desejamos em nossas relações pode ser influenciado por experiências inconscientes passadas. A responsabilidade é que se torna uma questão de reconhecimento e trabalho sobre esses padrões transferenciais em terapia, a fim de entender melhor nossos verdadeiros desejos e comportamentos. Finalmente, o processo de análise psicanalítica visa trazer conteúdos inconscientes para a consciência e permite uma maior autocompreensão, consequentemente, um maior controle sobre nossos comportamentos e desejos. Nesse sentido, a responsabilidade do inconsciente evolui com a terapia. À medida que nos tornamos mais cientes dos nossos internos, dos nossos processos internos, assumimos maior responsabilidade por nossas ações e escolhas, mesmo aquelas influenciadas pelo inconsciente. Pensemos nisso. Apenas recordando, lembremos-nos: id, ego, superego, isso, eu, supereu, isso, princípio do prazer, eu, princípio da realidade, supereu, princípio da moralidade. Vamos em frente. Estamos diante, nesse bloco, do roteiro, aquele instrumento didático-pedagógico que vai orientar o nosso itinerário, o nosso caminho da aula de hoje. Esse roteiro apresenta alguns questionamentos que estarão abertos durante a nossa explanação, durante a nossa explicação. Então, observem. A teoria desse modelo estrutural de Freud, com suas noções de id, ego e superego, revolucionária à época de Freud, tem influenciado profundamente a compreensão da psique humana e uma presença marcante em psicoterapias. No entanto, nós estamos a falar da complexidade do século XXI, onde encontramos revoluções tecnológicas, mudanças socioculturais profundas, desafios globais e emergentes cada dia em noticiários, que levantam questões significativas sobre o lugar, a relevância da psicanálise e da adaptação da psicanálise aos tempos de hoje. Portanto, alguns questionamentos se fazem necessários. Por exemplo, como a teoria de Freud, do modelo estrutural da mente, pode se adaptar à compreensão moderna da neurociência e da psicologia cognitiva. Cada um de vocês já tem informações e poderiam dar um palpite, poderiam já elaborar uma breve resposta. Como a teoria freudiana estrutural da mente, formulada no final do século XXI, se adapta à compreensão moderna, onde nós temos a presença da neurociência e da psicologia cognitiva. Não vamos entrar no mérito da questão, porque vocês vão mergulhar. Vocês vão tomar um banho de informação para qualificar a opinião de vocês. Evidentemente, aqui nós temos uma consideração do contexto e temos o questionamento. Dada a crescente evidência neurocientífica que mapeia funções cognitivas e emocionais a estruturas cerebrais específicas,
como a teoria do modelo estrutural pode se alinhar ou divergir dos achados dos nossos tempos. Questionamento que nós vamos responder ao longo da nossa reflexão de hoje. Uma outra pergunta significativa: qual o papel da psicanálise na era digital e nessa sociedade nossa hoje que nós chamamos de sociedade da informação? Importante que saibamos, tenhamos fragmentos de possíveis respostas. Aqui é a mesma coisa, contexto e questionamento. Uma terceira questão que se levanta em falando do modelo estrutural da mente na perspectiva da teoria freudiana: como a psicanálise contribui para abordagens interdisciplinares. A psicanálise não pensa mais a realidade de uma forma disciplinar, isolada, sozinha. Abordagens inter e multidisciplinares, diante dos desafios globais do século XXI. A mesma coisa, contexto, questionamentos. Perfeito? São 3 questões que se levantam ao início do nosso trabalho de reflexão. Então, voltando, a presença da neurociência, da psicologia cognitiva, a presença da era digital e da sociedade de informação, e a presença dessa cultura inter e multidisciplinar, evidentemente no contexto dos desafios do século XXI. São questões pertinentes e que nós vamos, ao longo da reflexão que faremos agora, procurar informações, vestígios de respostas. Vamos para o próximo bloco. Hoje nós faremos a nossa reflexão na perspectiva de uma produção cultural, de um dos gêneros. Hoje nós vamos trabalhar a partir de uma ópera. Moses and Aaron. A ópera Moses and Aaron, de Arnold Schoenberg, por meio de sua complexa trama e personagens bíblicos, fornece um terreno fértil para análise na perspectiva do modelo estrutural de Freud. Ao interpretar a narrativa, os personagens principais, Moisés e Arão, podemos extrair profundas reflexões sobre o conflito intrínseco ao ser humano, representado pela tensão entre os impulsos primários e as restrições morais e sociais. Esse texto apresenta uma reflexão estruturada em 5 itens. Moisés, com seu firme compromisso com as leis divinas e morais, encarna o papel do superego na narrativa. Ele simboliza a voz da autoridade moral e da consciência e guia o comportamento segundo padrões éticos elevados. Sua intransigência e a busca pela adesão estrita aos mandamentos refletem o papel do superego em mediar as ações humanas por meio da imposição de normas sociais e morais, muitas vezes em detrimento dos desejos individuais. Por outro lado, Arão representa o id, o reservatório dos impulsos primitivos e desejos instintivos. Sua capitulação aos desejos do povo por um Deus tangível, o bezerro de ouro, ilustra a tendência do id em buscar a satisfação imediata, mesmo que isso signifique desviar-se dos ideais morais ou espirituais estabelecidos. Este ato simboliza a constante luta interna entre a busca pelo prazer imediato e a necessidade de aderir a princípios morais mais elevados. O conflito central da ópera, refletido na relação entre Moisés e Arão, ressoa como o dilema do ego, que se encontra preso entre os impulsos primitivos do id e as restrições morais do superego. Esse dilema emblemático da experiência humana, na qual o indivíduo luta para encontrar um equilíbrio entre satisfazer seus desejos e cumprir suas obrigações sociais e morais. A tensão dramática da ópera reflete essa luta interna, apresentando uma metáfora rica para a complexidade da psique humana. A interação entre fé, dúvida e ideologia na ópera
pode ser analisada por meio do prisma da luta entre o ego e o superego, por validação e orientação. A fé de Moisés e a subsequente dúvida entre os israelitas destaca o conflito entre aderir a uma ideologia moral superior versus ascender às incertezas e desejos humanos. Este aspecto da narrativa enfatiza o papel do superego em aspirar ideais inatingíveis e o desafio do ego em navegar essa aspiração em face da realidade humana imperfeita. Finalmente, Moses on the Aaron oferece uma poderosa reflexão sobre a natureza humana, encenando a eterna luta interna entre os aspectos mais nobres e mais básicos do ser. Ao aplicar o modelo estrutural da mente de Freud, podemos ver a ópera não apenas como uma história bíblica, mas como uma exploração da condição humana, destacando a complexidade das forças psicológicas que nos impulsionam e restringem. Este estudo revela a relevância contínua da psicanálise freudiana para entender não apenas a arte e a cultura, mas também a nossa própria existência. Pensemos nisso. Bem, diante dessas duas reflexões que fizemos, 3, do Bom Dia e dessa obra de arte, vamos então para o nosso mapa mental. Em relação ao nosso mapa, vejam, não vamos encontrar muitas dificuldades. O modelo estrutural da mente, já conhecido por vocês, vamos a ele, vamos ver se a gente consegue se movimentar. Sabemos da trilogia e de ego, superego. O esquema é o mesmo. Nós temos nas colunas principais id, ego, superego. Hoje, de um modo especial, não farei o texto do mapa mental, porque o mapa se apresenta de uma maneira muito acessível. Nós temos em cada um do id, do ego e do superego uma estrutura básica. O princípio operativo, então, id, princípio do prazer, ego, princípio da realidade, superego, o princípio da moralidade. Se localiza id no inconsciente, o ego operante nos níveis consciente, pré-consciente e inconsciente, e o superego opera principalmente no inconsciente, com aspectos no pré-consciente. Conteúdo, primeiro, estamos já bem alimentados. Impulsos instintivos, desejos instintivos, demandas imediatas de gratificação, evidentemente, na ótica do princípio do prazer. Com relação ao ego, conteúdo, mediação da realidade, defesa, percepção, julgamento, consciência, e o superego, valores morais e éticos internalizados, ideais e autocrítica. Quanto ao objetivo de cada um deles, no id, uma satisfação imediata de necessidades e desejos, impulsos carregados de energia que precisam ser atendidos. No ego, nós navegamos entre as demandas do id, as pressões do id, as pressões do superego ou restrições e as pressões da realidade. E no superego, nós trabalhamos inculcar normas morais, controlando impulsos do id, persuadindo o ego e buscando objetivos morais, em vez de objetivos realistas. Quanto ao desenvolvimento, o id, presente desde o nascimento, fonte de energia psíquica, libido, pulsões o tempo todo presente. Nós lembrávamos no início as pulsões do id, falávamos das funções do ego e falávamos das mudanças do superego, das mudanças e dos mandamentos. Então vamos, quanto ao desenvolvimento, o id presente desde o nascimento, o ego forma-se após o id
e aprimora-se à medida que o indivíduo vai interagindo com o mundo, e o superego surge por volta dos 3 a 5 anos, conforme a criança internaliza as regras, os valores, a convivência com aqueles mais próximos. Manifestações em relação ao id acontece, nos damos conta, nos sonhos, que expressam desejos reprimidos, desejos, memórias, fantasias, necessidades, manifestam nos atos falhos, manifestam nas fantasias inconscientes. No id eu tenho uma tese que defendo que provavelmente também é do id essa força, quando em sonhos nós temos o prazer de sentir o paladar de alguns sabores, ou temos o prazer de sentir os prazeres de uma forma intensa. Experiências agradáveis. Memórias de experiências vividas, guardadas, conservadas no id. No ego, como se manifesta? Quando tomamos decisões, quando nos adaptamos às regras sociais, quando elaboramos os nossos mecanismos de defesa. E o superego, como ele se manifesta? Sentimento de culpa, vergonha, quando violamos, quando quebramos algumas regras, alguns interditos. Se revela aspirações a idealismos e busca de perfeição. Se revela, superego, julgamentos morais, julgamentos religiosos, julgamento dentro de crenças e valores. Bem, aqui então nós temos o nosso mapa mental do modelo estrutural. Vamos para o próximo bloco. Cá já estamos dentro do artigo, do blog do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, onde eu sempre recorto o que nos interessa e trago para uma leitura dirigida. Em geral, 70%, 80% do artigo original nos acompanha nesse momento, nesse instrumento didático-pedagógico. Apenas para que a gente entenda da natureza do artigo. Então aqui o título, entenda em psicanálise, entenda o modelo estrutural da mente. Os tópicos do artigo. Vai lembrar da psicanálise baseada em Sigmund Freud, onde nós encontramos as instâncias. Apresenta o modelo estrutural da mente, onde aparece o inconsciente e os processos mentais. Apresenta a teoria psicanalítica, que é aplicada no tratamento psicanalítico. Apresenta o modelo estrutural da mente, que é o nosso trabalho de hoje, para compreendermos a estrutura psíquica, a realidade psíquica, o aparelho psíquico. Finalmente, o lugar da psicanálise na compreensão da mente humana e no tratamento dos problemas psíquicos. Lembrando cada vez mais, existe a realidade factual, existe a realidade psíquica. Nós elaboramos a realidade factual na perspectiva da realidade psíquica. Aqui nós temos uma história que vocês já conhecem, a história da psicanálise, da origem de Freud aos tempos de hoje. Aqui nós temos o que é a psicanálise, que você já tem uma noção disso, característica da psicanálise. Benefício da psicanálise já comentamos com vocês. Necessária aqui também uma leitura sobre os fundamentos da psicanálise. Primeira tópica, segunda tópica, o que é uma coisa e o que é outra. Também conhecido como modelo topográfico. A primeira como modelo topográfico, a segunda como modelo estrutural. Avançando, teoria psicanalítica, temos uma sequência de escolas, Lacan, Winnicott, temos Melanie Klein, Wilfred Bion, perfeito? Aqui nós temos as
escola, as correntes, as linhas, justamente dos 4, Lacan, Winnicott, Melanie Klein e Bion. Terapia psicanalítica, suas técnicas, que nós vamos ter um modo especial para trabalhar as técnicas, mas é importante que já tenhamos cada vez mais um conceito, uma noção. Em técnicas, estamos a falar de livre associação, análise de sonhos. Aqui nós temos deslizamentos freudianos e o teste, provavelmente de Rorschach. Avançando, aqui nós temos as técnicas novamente: livre associação, análise de sonho, deslizamento freudiano, teste de Rorschach. Finalmente, psicanálise, como funciona na prática. Aqui, psicanálise, como funciona na prática. Então, vamos falar das sessões, do setting, das sessões psicanalíticas e avança. A importância da frequência, da continuidade das sessões, a expressão criativa na psicanálise. Outro título maior, a formação do psicanalista, que estamos a bater na tecla. Observe que eu coloquei em destaque a análise pessoal, o lugar da análise pessoal, o lugar da supervisão clínica. Avançando, psicanálise aplicada, evidentemente para determinados segmentos. Recentemente nós introduzimos os adolescentes, os casais, a família e os idosos e o grupo LGBT+. Segmentos. Vamos avante. Associação Psicanalítica Internacional, sempre que pudermos falar da IPA. Estaremos sinalizando o lugar dela, o espaço dela, e aquela que é a garantidora do trabalho sério na área da psicanálise no mundo. Avançando, conclusão, fechando o artigo. Perfeito? Um convite à leitura. A leitura não é apenas um convite, é um imperativo, é uma necessidade, principalmente para aqueles que estão interessados em qualificar a própria aprendizagem. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, nós estamos diante das questões básicas, evidentemente a falar do modelo estrutural, natureza da psicanálise, o que nós entendemos pelo modelo estrutural, que já falamos da trilogia, e de ego e superego, um pouco da história da psicanálise. É importante criarmos uma familiaridade para nos darmos conta da história da psicanálise. Aqui eu preciso ver se eu consigo alterar isso aqui. Alterou. Os fundamentos da psicanálise, que nós já temos também já uma sustentação para essas ideias. Temos uma noção das escolas de pensamento da psicanálise, existe uma diversidade delas. Fizemos uma sensibilização no primeiro módulo, mas haverá ainda, avante, um módulo que permitirá nós desdobrarmos com mais detalhes as diversas escolas. Quais são as técnicas utilizadas? Temos também uma noção. Na prática, como funciona a psicanálise, como se tornar um psicanalista. A psicanálise pode ser aplicada em quaisquer, aplicada em quais áreas? Então, diversas áreas. Aqui aparece, como disse a vocês, adolescentes, aparece casais, família, grupos, normas éticas. Nós vamos procurar sempre uma fonte na IPA, Associação Psicanalítica Internacional. Aqui nós temos algumas fontes, então vamos abrir a segunda. O que é a psicanálise? Entendo os conceitos e abordagens básicas do blog de saúde mental. Quem trabalha isso daqui é o próprio blog, mas é uma leitura interessante, uma leitura que tem uma boa narrativa, uma boa argumentação. Vamos para o outro texto, terceiro texto, também muito interessante. Psicanálise entenda os conceitos e aplicações, Tomás Augusto, também está bem didático,
esclarecedor. Veja um pouquinho o que ele aborda: história, psicanálise, que é fundamentos da psicanálise. Primeira tópica que falamos, segunda tópica, teoria psicanalítica, então, em Freud, em Lacan, em Winnicott. Depois, escola dos teóricos das relações objetais, a partir de Klein. Teoria de Bion. Terapia psicanalística e suas técnicas, então, livre associação, análise de sonho, deslizamento freudiano, tese de Rorschach. Finalmente, psicanálise, como funciona na prática, sessões psicanalíticas. Vale a pena a leitura? Perfeito, vale a pena a leitura. O primeiro é o que nós já temos no nosso material. Vamos abrir só para vocês terem uma ideia. Ele aparece na Caixa de Pandora, um dos últimos textos sobre psicanálise. O que é psicanálise na perspectiva da IPA, Instituto Psicanálise Internacional. Vamos dar continuidade, vamos para o próximo bloco. Lembrando a vocês, a nossa ideia é trabalharmos nesse modelo 30 minutos de exposição, de explicação do nosso material didático pedagógico. Até pegarmos uma prática, em geral vamos passar um pouco do tempo. Então, já estamos a terminar. Então, temos agora o instrumento didático pedagógico que fala dos informes culturais e artísticos. A presença dessa inspiração freudiana nas produções culturais e artísticas. Então, nós temos já conhecido a música popular The Wall, Pink Floyd. Nós já trabalhamos, já apresentamos a vocês, ou pelo menos já provocamos vocês em busca de mais informações. Isso do ponto de vista da música popular. E do ponto de vista da filosofia, nós pegamos uma obra de Freud, Civilização e seus Descontentamentos. Nós vamos aprofundar essa obra hoje. Vou apresentá-la a vocês. Embora seja uma obra do próprio Freud, Civilização e seus Descontentamentos é o exemplo seminal de como sua teoria foi diretamente aplicada para analisar a cultura e a sociedade. Muito interessante. Temos no gênero escultura, é uma obra polêmica, mas nós temos que estar abertos à quebra de paradigmas. A Princesa X, por Constantin Brancusi. É romeno, é um escultor romeno, polêmico nessa obra. Vale a pena? Aqui até diz da polêmica. A Princesa X, uma escultura de bronze criada por Constantin Brancusi, provocou controvérsias por sua forma fálica, que desafiava as normas e expectativas sociais da época. Pois vocês vejam com calma, tenham conhecimento da existência e da proposta. Embora Brancusi não tinha declarado explicitamente a influência de Freud, é possível interpretar nessa obra, por meio da psicanálise, como uma manifestação do id, explora a sexualidade e a tensão entre os desejos inconscientes e a expressão artística, mediada pelo ego do artista, em um contexto social restritivo. Fotografia, gênero, produção cultural, fotografia, The Last Sitting, Bert Stern, uma série de fotos de Marilyn Monroe, tiradas por Bert Stern, poucas semanas antes de sua morte. Captura uma vulnerabilidade, introspecção raramente vista. Perfeita? Uma outra ópera, essa que nós apresentamos no início, uma produção alemã, Moses on the Aron, por Arnold Schoenberg. Aqui temos um pouco da explicação. É uma obra inacabada, é uma ópera inacabada, explora conflitos entre fé, dúvida e ideologia. Pois vocês aprofundem. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Aqui também fica a critério de vocês depois, conforme o gosto de vocês, de explorarem o gênero que vai ao encontro do gosto de vocês, ou música popular, ou literatura filosófica, ou escultura, pintura, no caso aqui é escultura, fotografia, ou ópera.
Perfeito? Vamos ao próximo bloco. Aqui nós estamos naquele instrumento onde nós trabalhamos limites e possibilidades a partir do modelo estrutural da mente. Evidentemente, em tudo que nós fazemos, sempre temos acertos e falhas. Em relação à teoria freudiana, também sempre temos pontos fortes e pontos fracos. Então, limitações. O texto faz uma consideração e traz um exemplo. E com relação à potencialidade, aos acertos, aos benefícios, a mesma questão. Sempre uma consideração e um exemplo. Depois, com calma, vocês leiam, vocês aprofundem, passem para visitar e revisitar. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos a nossa sessão de exercícios. Nesse primeiro, trata-se de uma autoavaliação, uma autoanálise. Vamos aqui fazer uma pequena correção aqui. Exercício autoanálise. Autoanálise, modelo estrutural da mente. Perfeito? A autoanálise é um processo introspectivo, justamente para que a gente se conheça cada vez mais a experiência que nós estamos a fazer da vida. Então temos aqui identificação de desejos inconscientes, exercício, consideração é um exemplo. Vamos apenas explicar o primeiro. Reflita sobre um desejo recorrente que parece irracional. Tente identificar situações ou padrões que desencadeiam esse desejo. É interessante que nós sempre estamos à procura de comportamentos padrões, com limites verdadeiros e outros com limites falsos. Consideração. O id opera com base no princípio do prazer, sabemos, e busca satisfação imediata, sem considerar a realidade ou as consequências sociais. Verdade. O prazer, muitas vezes, nos vence. Não é isso? A gente tem o princípio do prazer, tem o princípio da realidade. Veja, por exemplo, a experiência. Hoje mesmo, experimentando, na base da alimentação. Muitas coisas têm um prazer, uma satisfação em saborear, mas não posso. Princípio da realidade, não posso. No entanto, de vez em quando a gente mergulha. Quando mergulha, não se controla, porque daí vai em demasia. Um exemplo básico do id, princípio do prazer e o princípio da realidade. E vamos para o último. Aqui já é o benefício, apenas por consideração. Mantenha um diário de sonhos, escreva todos os sonhos, tente interpretar os elementos simbólicos de cada sonho, relacione com desejos ou conflitos inconscientes. Freud via nos sonhos a estrada real para o inconsciente, caminho, a ponte, revelando desejos reprimidos e conflitos internos. Se você frequentemente, por exemplo, se você sonha frequentemente como estar sendo perseguido, simboliza um conflito interno, pode simbolizar um conflito interno ou uma ansiedade que você está tentando evitar na vida desperta. Então, vale a pena a provocação? Vale a pena. Em busca de um autoconhecimento. Vamos para o próximo. Aqui nós temos o exercício 2. Trata-se sempre daquela provocação que é pedagógica, didático-pedagógica, que sempre procura situar vocês na fase da aprendizagem básica, intermediária e avançada. Disse a vocês que do 6º módulo até o 10º ou até o 12º, mas durante esses módulos sempre trarei vocês para os desafios básicos e intermediários. A essa altura, depois de vencidos 5 módulos, já temos pré-requisitos para aceitar os desafios do módulo intermediário. Assim como disse a vocês recentemente, depois de 5 módulos bem trabalhados, bem estudados, bem, entre aspas, assimilados, bem familiarizados, estamos em condições de leitura, de dissertações, de finalização de graduações, monografias, e também estamos habilitados a ler teses de mestrado.
temos elementos básicos, pré-requisitos necessários para leitura e compreensão. Com certeza, é preciso que iniciemos a leitura dessas dissertações, ou de graduação, final de curso, ou de mestrado. Comecemos porque mesmo na experiência dessas leituras, nós vamos nos encontrar novamente nos 3 estágios. Num primeiro momento, a leitura de uma peça toda, 100 páginas ou 120 páginas, de uma dissertação. Podemos entendê-la na totalidade, podemos entendê-la na metade, ou podemos entender parte da dissertação. A mesma coisa ocorrerá numa tese de mestrado. A minha leitura pode ser que 35% eu consiga caminhar bem. Pode ser que eu tenha 50% de compreensão. E pode ser, dependendo dos meus pré-requisitos, que numa leitura de tese de mestrado eu tenha 100% de compreensão. Tudo vale da minha provocação. Então, aqui nós temos uma proposta de exercício 2, Civilização e seus descontentamentos, que é essa obra de Freud, uma obra profunda que explora a complexa relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, no nível básico, observe no nível básico, compreender os conceitos básicos da teoria psicanalítica de Freud, especialmente o modelo estrutural da mente. Tranquilo. Introduzir a tese central de civilização e seus descontentamentos e como Freud relaciona a psicanálise com a crítica social. Leituras dirigidas, leitura de resumos, discussões entre os mais próximos. Perfeito? Esse é o básico. O intermediário, analisar detalhadamente o texto de Freud, focando o conflito entre os instintos primitivos, id, exigências da civilização, superego. Depois, explorar exemplos históricos e culturais que ilustram o conflito entre o desejo individual e as normas sociais. Tranquilo. Em termos de atividades, leitura integral da obra de Freud, entre amigos discutir passagens específicas e acessar ensaios críticos que analisem a relevância da obra de Freud. Perfeito? Então, nível básico, intermediário, facilitados. Vamos para o próximo bloco. Pessoal, com isso nós apresentamos então a nossa artilharia didático-pedagógica a vocês, à disposição de vocês para aprofundamento. Então, iremos nessa sequência. Próxima aula, estaremos a falar do id, princípio do prazer. Na sequência, o ego, princípio da realidade. E na sequência, superego, o princípio da moralidade. Assim teremos nossas 5 aulas trabalhadas dentro da estrutura proposta desde o início. Estamos a falar aqui desse modelo estrutural. Sejam então bem-vindos ao nosso módulo. Justamente estaremos a falar de uma série de temas para compreendermos a estruturação da personalidade. Tenhamos um bom trabalho e até nos encontrarmos novamente.